Renato Gaúcho nem viajou com a delegação para a Argentina, onde o Vasco vai enfrentar hoje, amanhã, o Barracas Central, pela Copa Sul-Americana, primeira partida. Amanhã o Vasco vai enfrentar o Barracas Central, entre outras coisas. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Botafogo, sobre esse jogo contra o Barracas Central na Argentina. Iremos falar também muitas coisas interessantes sobre o Vasco hoje, sobre contratações, sobre negociações, sobre como anda a SAF, entre outras coisas. Então, se você quer saber de informações fresquinhas sobre o Vasco, este é o lugar. Esse é o nosso primeiro plantão informativo sobre notícias do Vasco. E se você já está interessado nisso, fique aqui no vídeo, deixa de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder os vídeos que a gente posta por aqui, né? E de mais a mais, vamos direto para o vídeo, né? O Vasco vai enfrentar amanhã, pelo início, a primeira partida da Copa Sul-Americana, e o Vasco pega o Barracas Central na Argentina. E o Vasco vai poupar 11 atletas do Sub-20 de classe e deve integrar esses atletas na estreia para a Sul-Americana. São 11 atletas que o Vasco vai integrar para botar, como eu já havia falado, né, que o Renato Gaúcho estava interessado em priorizar o Campeonato Brasileiro, pois o brasileiro nos derruba, nos joga na segunda divisão, então não podemos dar mole. Temos três partidas aí na era Renato, onde conseguimos 3 vitórias, 2 empates, tivemos a primeira derrota. Há quem vai falar, já tem gente falando, né, que o trabalho está errado, que o Renato mexeu errado. Não, eu, na minha opinião, não entendo como que o Renato Gaúcho teria mexido errado, pois todas as substituições que ele faz são sempre as mesmas, exceto do jogo contra o Curitiba, onde ele colocou 2 meninos da base, que na minha opinião naquele jogo ele teria que colocar o Arce e o Rojas, mas ele não colocou. Então vamos falar um pouco da partida do Vasco na estreia da Copa Sul-Americana, que parece que o Vasco, não é que o Vasco não esteja, né, pensando nessa Copa, mas essa Copa não é a nossa prioridade no momento. Possa ser que mais daqui para frente, amanhã tem um bom resultado e o Vasco consiga chegar, né, bem nessa Copa, né, vamos priorizar ela, mas por enquanto ela agora está em segundo plano. Não é que o Renato esteja, né, como se diz, deixando ela para lá, abrindo mão. Não está abrindo mão, é só que ela não é prioridade. Prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Vasco, né, não relacionou considerados titulares do time Sub-20 para o clássico da categoria contra o Flamengo neste domingo pela Copa Rio, né? Entendeu? Os jovens que devem ser integrados à delegação que viaja para a noite, né, que viajou com a equipe principal pela Copa Sul-Americana contra o Barracas Central na Argentina. Esses atletas são os seguintes: são Alisson, Andrei Fernandes, Avelar, Bruno André, Breno Vareza, Gustavinho, Juninho, Felipe Gabriel, Ramon Pique, Samuel Jesus e Zucarelli. A lista de relacionados do time Sub-20 divulgada no fim da manhã deste domingo, e os jogadores ausentes da lista são considerados titulares nos jogos. Então o Vasco está mandando esses 11 atletas que eu falei lá para Barracas Central, para a Argentina, para disputar a partida contra o Barracas Central. Então esses atletas o Vasco com certeza vai mesclar entre a equipe reserva e esses garotos da base. Não vai ter praticamente titular nenhum, os titulares nem viajaram, inclusive o Renato Gaúcho também não viajou, mandando seu auxiliar técnico para dirigir essa partida. O planejamento da diretoria para levar os jovens também leva em conta a classificação antecipada às semifinais da Copa Rio, né? O time é líder do grupo B da competição com 15 pontos e o Flamengo já está eliminado. Desta forma, a comissão técnica, né, do Sub-20 também utilizará a oportunidade para dar minutagem para outros jovens que são vistos com potencial, né? A delegação do time principal embarca na noite deste domingo, ou seja, já embarcou. E o Vasco deve utilizar um time considerado alternativo, com atletas com poucas minutagens e alguns jovens. A maioria dos atletas do Sub-20 deve ser opção no banco de reserva. Alguns jogadores considerados titulares do time profissional devem permanecer no Brasil com o foco no duelo contra o Remo pelo Brasileiro no próximo sábado em Belém. Então, mais uma vez eu vou falar, o Vasco tem como foco o Campeonato Brasileiro. Essa Copa Sul-Americana não é o foco
no momento. Possa ser que mais para frente, como eu falei, a gente tendo um bom desempenho nessa Copa, né, classificando, nós possamos dar mais prioridade para ela, porque no momento essa prioridade não é para ela. Renato já havia indicado os passos sobre o planejamento para a Copa Sul-Americana na entrevista coletiva deste sábado após a derrota contra o Botafogo. O Campeonato Brasileiro é considerado prioridade do clube, né, e da comissão técnica, e há um consenso para a preservação do time principal na Sul-Americana. Há um consenso, pô, muitas partidas, só depois do jogo do Botafogo serão mais 7 partidas, então é uma maratona muito grande que, se for utilizar todos os titulares, uma hora ou outra algum vai baixar no departamento médico, e é isso que a diretoria não quer. O entendimento é que a competição gera desgastes intensos com viagens longas em meio à busca por somar o máximo de pontos possível no Brasileiro, até a pausa para a Copa do Mundo. Pelo elenco considerado curto, o Vasco tampouco pode se dar ao luxo de perder mais jogadores para o departamento médico. Não tem como todo mundo para a Argentina. Volta a apresentar o Brasil todo para ir para Belém. Pô, não tem como levar todo mundo para a Argentina. Voltar e atravessar o Brasil todo para ir para Belém. É muito cansativo. Não adianta querer falar que não é e que é mimimi. Jogadores são humanos, não são de ferro. Você vê que a maioria dos clubes, a cada rodada só no Brasileiro, eles mudam o time justamente pelo desgaste. Então, se deixar o mesmo time, não vai conseguir correr e você vai perder jogadores por lesão. A gente não está deixando a Copa Sul-Americana de lado, né? Muito pelo contrário, a prioridade é o brasileiro, mas não adianta querer insistir, colocar jogadores com um elenco reduzido e perder mais jogadores para o departamento médico, né? A conta chega. Então pode ter certeza que a decisão que a gente tomou é a melhor possível, afirmou Renato Gaúcho, né? A equipe enfrenta o Barraca Central nessa terça-feira pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo acontece às 19 horas do Brasil, na Argentina. É aquilo que eu falei, não adianta querer fazer com que a equipe jogue com o titular e focando em 3 campeonatos, que a gente não vai conseguir vencer os 3 campeonatos. Não adianta. É praticamente, né, impossível para uma equipe, né, acontecer isso aí. É praticamente impossível. E falando do jogo contra o Botafogo, o Vasco abusou de erros em primeira derrota contra o Renato Gaúcho. Com o Renato Gaúcho, o Vasco abusou. O fim da invencibilidade do Renato Gaúcho começou o fim da invencibilidade, né? Renato Gaúcho conheceu a primeira derrota desde o retorno ao Vasco na noite desse sábado em São Januário. O time foi superado pelo Botafogo em jogo da 10ª rodada do Brasileiro. O time até jogou bem no primeiro tempo, desperdiçando algumas chances imperdíveis, né? No caso do Tietê, que desperdiçou aquela chance, não teve a capacidade de finalizar. Talvez se aquele, não vou dizer se aquela bola tivesse entrado, né? Porque o jogo ainda estava 0-0, a partida teria sido outra, né? Pelo menos teríamos conseguido um empate, não vou dizer isso. Mas logo depois o David fez o gol, fizemos 1-0. Aquela bola ali, Tietê não teve, né, o estilo de jogador finalizador, concretiza a jogada para botar aquela bola para dentro. Também não vou criticar ele, fez um bom jogo, só que o Botafogo no segundo tempo foi melhor, pô. Foi melhor. Não adianta querer vir aqui e ficar achando culpado e inventando desculpa para, né, justificar essa derrota. Não adianta. O Botafogo jogou melhor no segundo tempo, teve um êxito melhor e conseguiu vencer a partida. O clássico parelho foi resolvido pela melhor pontaria. Pode parecer algo óbvio, mas o Vasco teve ao menos 3 oportunidades de balançar a gente e não as concretizou. Essa é a verdade, é aquilo que eu falo. O Vasco cria, mas na hora da finalização não consegue ter, né, um êxito em marcar o gol. Parece que falta treino de finalização, não sei, parece que falta frieza na frente do gol, né? E agora não pode nem mais culpar, né, a necessidade de resultado, porque os resultados vieram. Essa é a primeira derrota na era do Renato Gaúcho, então isso nem dá. A mais clara dessas chances foi a Tietê, ainda com o jogo 0-0, após o rebate na área. O volante limpou 3 marcadores do Botafogo com uma pisada na bola e finalizou para fora. Raul, o goleiro, já estava vencido na jogada
e o canto esquerdo do goleiro estava completamente vazio. Em campo, o time começou o duelo de forma superior. Rojas, surpresa na escalação, foi um dos motivos para isso. Tecnicamente pronta direita, o cuiabano, o colombiano, por vezes saía da ponta para se colocar perto de onde estava a bola. Isso confundia a defesa do Botafogo, que sempre deixava espaço pelos lados do campo na esquerda. Andrés Gomes, por vezes, dominou sozinho na direita. Puma Rodrigues, né, teve liberdade e não marcou. Por isso o Renato Gaúcho fez uma pequena mudança tática. Tietê, que geralmente atua nas linhas de volante, ficou deslocado para jogar com um meia direita. Foi comum ver o camisa 6 se posicionando pelos flancos, né? Sem bola, ele voltava à movimentação de um meio-campista. Aos poucos, o Botafogo soube como confrontar essa estratégia e, neutralizando os lados, dificultou a vida do Vasco. O time mandante diminuiu o domínio dentro do campo, mas o segundo tempo trouxe um novo cenário. Caio Roque, substituto de Alex Telles no intervalo, entrou nervoso e o time soube aproveitar isso. Praticamente todos os ataques no campo da etapa complementar foram nas costas do lateral. Um deles, Puma Rodrigues, apareceu com liberdade dentro da área e cruzou para dentro de completar para o fundo da rede, 1-0 Vasco. Quando o melhor cenário se criou, mais uma vez falha fez o Vasco se desmontar. Minutos depois de David balançar as redes, a defesa recebeu um ataque que parecia nulo. Vidalva celebrou e cabeceou ele ao Jardim, falhou. O Jardim falhou. Não é que a gente está crucificando o goleiro, porque aquela bola ali era defensável. Aquela bola ali se tratava de um mau posicionamento. No lance, ele deveria estar no meio do gol. Se ele estivesse no meio do gol bem posicionado, porque olha a distância que o cara tava. Olha a distância. Não adianta, para que ele cabecear pro gol, era a defesa certa, só que ele cabeceou por cima. Também não há sorte, que aquela bola ele não foi para cabecear pro gol. Com certeza aquela bola ele foi cruzar. Gente, se você chegou aqui até essa parte do vídeo, tá gostando dos vídeos aí, tá curtindo nossos vídeos, pô, deixa aquele like para nos ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, não custa nada tu se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Toda vez que você se inscreve no nosso canal, o YouTube entende que o vídeo está sendo relevante e o indica para cada vez mais pessoas, e isso torna nossos vídeos cada vez mais assistidos por mais vascaínos, para poder dar a opinião aqui no comentário sobre esse jogo, sobre o jogo que vai ser importantíssimo amanhã contra o Barraca Central. Será que o time titular vai querer mostrar trabalho para conseguir cada um dos reservas, né, conseguir uma vaga no time titular? Ou seja, os reservas mostrarem trabalho para conseguir uma vaga no time titular e assim, né, ter uma oportunidade no decorrer da temporada, tendo em vista que o Vasco tem essas 3 competições importantes, que eu acredito ainda que não dá para ganhar as 3, mas vamos tentar jogar para ganhar essas três competições. Mas eu sei que não dá. O brasileiro praticamente difícil, né? Difícil o brasileiro, a gente vencer esse brasileiro, né? Vamos para mais uma notícia, né? Mais um ponto de vista nosso, a Sul-Americana, né? A Sul-Americana. Só um minuto. E o Vasco, né, por sua vez, divulgou os relacionados para a estreia, né, da Copa Sul-Americana contra o Barraca Central. O Vasco divulgou a lista de relacionados do comando do Vasco. Para administrar o desgaste físico do elenco principal, a comissão técnica decidiu poupar os seus principais titulares. O grupo que viajou para a Argentina conta com 25 jogadores e será comandado na beira do campo pelo auxiliar técnico do Renato Gaúcho, Marcelo Salles. A equipe realizará um treinamento de reconhecimento nesta segunda-feira nas instalações do CT do Boca Juniors. A partida contra o Barraca Central está marcada para terça-feira, às 19 horas, no estádio Florencio Sola, né? Os atletas relacionados para a viagem são goleiro, né, Fusato, Felipe Gabriel e Pablo, ou seja, Léo Jardim não foi, né? Os defensores: Puma Rodrigues, Bruno Vareza, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão, Bruno André, Avelar e Alisson, né? Meio campista: Hugo Moura, JP, Samuel, Ramon Henrique, Gustavo Guimarães, Matheus França, Zizu Carello. No ataque:
Adson, Mariano, Marino Nestrosa, JV, Fonseca, Nuno Moreira, Spinelli, Andrés Fernandes e Juninho. A estreia do Renato Gaúcho, a estratégia do Renato Gaúcho é o seguinte: a decisão de utilizar um time alternativo foi amplamente definida pelo técnico Renato Gaúcho, com um calendário sufocante que prevê 16 jogos até o fim de maio. O treinador definiu o período pré-Copa do Mundo como uma verdadeira guerra. O foco absoluto do clube no momento é o Campeonato Brasileiro e a previsão de lesões em um elenco considerado curto para disputas similares das 3 competições. O comandante explicou o planejamento logístico do Vasco para os próximos dias. Então, tá gostando? Deixa aquele like, não esquece não, solta o like para não perder os nossos vídeos aqui. Olha a palavra do Renato Gaúcho para justificar essa mudança e o elenco ir para lá. Não tem como levar todo mundo para a Argentina. Voltar e atravessar o Brasil todo para ir para Belém, os jogadores são humanos, não sou de ferro. A prioridade é o brasileiro. Mas não adianta querer insistir, colocar jogadores com elenco reduzido e perder mais jogadores para o departamento médico. Então, galerinha, vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Mais tarde teremos vídeo também às 19 horas, então fique atento aos nossos vídeos, deixe o sininho ativado para receber as notificações aí, saber da hora dos nossos vídeos e o demais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.